Olá, queridos companheiros, que a paz de Deus possa estar conosco. A nossa lição de hoje é sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. Essa lição está no Evangelho, no capítulo 27, que tem o título Pedi e Obtereis. E esse assunto é tratado nos itens 9 a 15, que são os itens que nós vamos estudar hoje. Lá no item 9, os espíritos nos trazem a seguinte informação, que a prece é uma invocação. O que quer dizer isso? Que é um chamamento. Por ela, a gente vai se colocar numa relação mental, a gente vai estabelecer uma relação de mente a mente com os seres a quem nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Ela é uma ferramenta que não está apenas ao nosso alcance, apenas para atender a nós mesmos. Nós podemos orar por nós, podemos orar pelos outros, sejam esses outros encarnados ou desencarnados. Mas é importante a gente ter em mente que quando nós oramos, nós fazemos um chamamento e com isso nós nos aproximamos da espiritualidade. E como é que se dá esse mecanismo? Nós precisamos entender o seguinte: todos nós, tudo que existe, está mergulhado no fluido cósmico universal. Esse fluido preenche tudo que há no espaço. E quando nós pensamos, impulsionamos, direcionamos o nosso pensamento pelo nosso desejo, pela nossa vontade, esse pensamento ele vai formar ondas. E essas ondas, elas vão viajar nesse fluido cósmico universal ao infinito e chegar até aqueles a quem nós estamos dirigindo esse nosso pensamento. Para a gente formar uma imagem, é mais ou menos o que acontece quando nós jogamos uma pedra na água. Nós vemos formar ondas e essas ondas vão se propagando. Só que elas têm um alcance, né? Há um limite. O nosso pensamento, no fluido cósmico universal, ele também vai se propagar e vai formar essas ondas, sendo que o alcance do fluido cósmico universal é infinito. Então, essas ondas vão repercutir infinitamente, se propagar infinitamente, até chegar àqueles a quem nós estamos dirigindo o nosso pensamento. E esse processo, ele acontece tanto de nós encarnados para o plano espiritual, como também do plano espiritual para nós encarnados. E aí nós estabelecemos essa ligação fluídica. É assim que se dá essa corrente fluídica. É graças ao fluido cósmico universal, no qual todos nós estamos mergulhados. E como é que nós seremos atendidos, né? Como é que vai funcionar essa resposta às nossas solicitações, às nossas angústias? Como é que isso funciona? O Espírito André Luiz, nas suas obras, ele traz para nós a informação dos espíritos de que não há prece sem resposta. Aliás, no livro Nosso Lar, quando André Luiz vai conhecer os departamentos do Nosso Lar, ele vai com Lísias ao Ministério do Auxílio. E lá no Ministério do Auxílio, ele vai receber a informação de que as nossas preces, elas são recepcionadas. Há espíritos encarregados de recepcionar as nossas preces e dar um destino a essas preces, atendendo às solicitações que são enviadas, né, ao plano espiritual. Então, não há prece sem resposta. Todas as preces, elas vão ter resposta. Agora, de que forma vai vir essa resposta? Como é que nós seremos atendidos? E lá no item 11 do Evangelho, os espíritos nos trazem a informação de que quando nós oramos, nós atraímos o concurso dos bons espíritos. E aí, esses espíritos, eles vão vir nos sustentar, eles vão nos inspirar bons pensamentos. Ou seja, quando nós pedimos auxílio, quando nós pedimos o apoio da espiritualidade superior, eles vêm ao nosso socorro, mas no sentido de nos sustentar
para que nós tenhamos força moral suficiente para superar as dificuldades. Se a gente, por acaso, se afastou do caminho do bem, nos inspirar para que a gente possa retornar ao caminho do bem. Então, eles não vão desviar, retirar do nosso caminho as dificuldades, até porque no estágio em que nos encontramos, nós já sabemos que as dificuldades, elas são necessárias para o nosso aprimoramento moral. Deus só nos dá aquilo de que necessitamos para o nosso progresso. Então, se estamos vivenciando situações de dificuldade, é porque precisamos daquelas lições, daquele processo de aprendizagem, senão não estaríamos passando por aquilo. Então, tirar as dificuldades do nosso caminho seria retirar de nós a oportunidade de aprender. Então, os espíritos, eles não vão retirar as dificuldades, e sim nos dar a força moral necessária para que nós possamos ter coragem, bom ânimo, boa disposição, compreender a importância de vivenciar aquele momento para que, ao sairmos dele, a gente possa sair mais maduro. Né? É dessa maneira que nós seremos atendidos. E o que nós devemos ter em mente quando nós estamos orando, né? Qual deve ser a nossa preocupação? E aí nós encontramos uma informação no livro Depois da Morte, no capítulo 51, né? Em que Leon Denis, ele traz para a gente a informação de que a prece é uma conversa da alma com as potências superiores, com o plano espiritual. E quando nós estamos nesse diálogo, nessa conversa, a nossa maior preocupação não deve ser com as palavras que a gente vai produzir, não deve ser com o tempo que esse diálogo vai durar, que a nossa preocupação, ela deve ser expor aquilo de que nós estamos necessitando, aquilo que vai dentro de nós. E o que vai dentro de nós pode ser um grito de desespero, pode ser um lamento, pode ser uma alegria muito grande, pode ser uma reflexão sobre os nossos atos cotidianos, analisando aquilo em que nós estamos nos saindo bem, aquilo que nós não estamos nos saindo tão bem, que a gente gostaria de modificar. Pode ser uma boa lembrança, muitas vezes não precisa nem ter palavras, né? Muitas vezes é só o nosso olhar para os céus. Então, a gente não tem que ter preocupação com as palavras que a gente vai dizer, né? Por isso, a gente não precisa ter preocupação em decorar preces. A prece, ela não surte efeito em função de fórmulas, porque ela não pode ser um ritual. A prece, ela tem que ser um momento em que nós lembramos daquela passagem de Jesus, quando ele nos diz que quando nós quisermos orar, que a gente feche a porta do nosso quarto e oremos em secreto. E esse quarto que Jesus está mencionando, essa porta a ser fechada, não é uma porta material, não é um quarto material, e sim que a gente se volte para dentro, e sim que a gente consiga pacientar o nosso espírito, que a gente consiga libertar a nossa mente das perturbações, da agitação do dia a dia, entrar num estado de calma, de paz, para que a nossa mente, liberta das questões materiais, a gente consiga realmente entrar em sintonia com o plano espiritual. E aí, entrando em sintonia com o plano espiritual, seremos capazes de dizer aquilo que nós estamos necessitando naquele momento. E também seremos capazes de receber, de recepcionar a resposta dos espíritos, porque é um diálogo e uma comunicação mental, então é de mente para mente. Nós expomos, por meio da nossa mente, aquilo que nós estamos necessitando e vamos receber da espiritualidade também intimamente. Vamos ouvir no nosso íntimo aquela voz que vai nos trazer consolo, que vai nos trazer conforto, que vai nos trazer as boas orientações para que a gente possa chegar à melhor resolução para as dificuldades que estejamos atravessando. E os espíritos também nos orientam, lá no item 15, que juntos nós somos mais. Que a prece em comum, quando nós nos reunimos para orar,
nós formamos um feixe, né? Que os nossos pensamentos unidos, quando nós estamos associados uns aos outros de coração, com o mesmo objetivo, num mesmo pensamento, nós somos mais fortes. E é claro, a nossa prece tem um potencial muito maior para atingir os bons espíritos, para atingir os espíritos executores da vontade de nosso Pai e nós recebermos, né, todo esse amparo da espiritualidade maior, seja para nós, ou seja, para os nossos entes queridos, para aqueles nossos irmãos que estão em aflições, né? Quando nós oramos pela humanidade, então, quando nós estamos reunidos, realmente reunidos e unidos de coração, né, apacientados, a nossa prece ela vai ter um potencial muito grande. Mas é importante que nós estejamos realmente unidos de coração. Porque se cada um tiver voltado apenas para os seus interesses, se nós estivermos juntos, mas estivermos isolados, os nossos pensamentos não estiverem nessa vibração, né, única, nós não conseguiremos atingir esse potencial máximo que a prece pode estabelecer. Então, é necessário que nós estejamos realmente unidos de coração. E isso é que vai fazer com que a nossa prece ela tenha esse potencial maior ou menor. E aí a gente recorre novamente a Jesus e se lembra daquela passagem que ele nos diz que onde estiverem um ou dois reunidos em seu nome, ele lá estará. Então é importante que as nossas mentes estejam associadas num único objetivo. É isso que vai dar maior poder à nossa prece. Então, nessa lição do Evangelho, nesses itens que nós buscamos resumir aqui, as informações mais importantes, o que os Espíritos trazem para nós é que o que nós devemos buscar no momento de orar é fazer uma limpeza mental, fazer uma limpeza interior, apacientar, acalmar, calar as nossas aflições, as perturbações do dia a dia, para que a gente realmente possa entrar num estado de meditação e num estado em que a gente seja capaz de expor aquilo que vai na nossa alma e que a gente possa estar receptivo a receber a resposta que nos será enviada pelo plano superior. Mas que para a gente escutar, para a gente ouvir essa voz interna, nós precisamos estar em silêncio interior. E aí, dessa maneira, nós vamos receber a resposta da espiritualidade, que vai ser o consolo, o lenitivo, o amparo, a esperança para que a gente possa continuar levando a nossa trajetória até o final, vencendo as dificuldades que nos atingem e orando pelos nossos irmãos, que é um ato de caridade e de amor ao próximo. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.